Olá pessoal, tudo bem? Hoje em especial vamos tratar sobre o tema borderline, o tema que está em alta por conta da participante da Fazenda que chama-se Raíssa, né? O pessoal tem se perguntado bastante, tem procurado bastante também no Google o que seria o borderline, né? Esse transtorno de personalidade. Bom, gente, esse termo borderline, na verdade, quer dizer que está à borda, que está à beira. Por quê? Porque essa personalidade limítrofe, o que leva uma pessoa à instabilidade de humor, uma certa irritabilidade, dentre outros sintomas que nós iremos traçar aqui, né, colocava essa pessoa com essas características entre as neuroses e as psicoses, né? Não tinha uma delimitação certa, o nome certo, uma caracterização específica para essa pessoa com esses traços, né? Porque quando a gente fala de borderline, a gente não fala meramente de uma doença, mas a gente fala também do modo de ser, é o modo de ser borderline, né? Porque às vezes a pessoa vai estar no psiquiatra e ele às vezes não se taxa dentro todos aqueles sintomas, né? Mas às vezes ele pode ser borderline, ou seja, ele tem uma característica peculiar dele por ser borderline. Então, gente, é muito importante da gente se atentar que o borderline ele tem instabilidade de humor, uma certa raiva, instabilidade. E o curioso também do borderline é que ele pode te apresentar o inferno e o céu ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque ele tem essa característica peculiar de se estressar de uma hora para outra. Mas ele não tem essa grande oscilação como o bipolar tem, de ficar de 8 a 80. Ele tem uma instabilidade durante o dia. E o que acontece também é que a gente deve fixar aqui que o borderline, mesmo sendo de personalidade limítrofe, que nós falamos aqui, ele esbarra um pouco na bipolaridade pela instabilidade de humor, mas são coisas totalmente antagônicas, são coisas diferentes e é bom a gente delimitar isso. Por quê? Enquanto os bipolares, né, eles não têm ali aquela sensação de vazio, os borderlines têm a sensação de vazio, é o que difere os bipolares dos borderlines, ok? Então, os borderlines têm instabilidade de humor, têm raiva, têm as suas peculiaridades ali particularidades, né, característica bem deles mesmo, nas suas relações interpessoais. Ele se subjuga muito, né, ou seja, ele fica com aquela aprovação prejudicada de si mesmo, então ele revê muito sobre a sua pessoa, então ele tende a fixar muito nos seus pontos negativos e pouco nos seus pontos positivos. Então é muito interessante a pessoa borderline fazer um tratamento com o psiquiatra, que no sentido, o psiquiatra vai dar um remédio ali, vai tratar nas ordens químicas do corpo, tratando mesmo de dentro para fora, de estado químico. E a psicoterapia, por sua vez, trabalha ali nos relacionamentos interpessoais, para essa pessoa se descobrir o quanto importante ela é, para que essa sensação, a sua percepção, a sua autoimagem não fique prejudicada. Porque à medida que ele se desestabiliza, claro que nem todo mundo que está fora acaba, né, como se diz, entendendo o que seria o borderline. Leva-se até tempo para saber o que é borderline, só se a pessoa se comunicar. Até mesmo mostra aí que o Google tem mostrado pra gente esse grande indício, né, de que o pessoal tem procurado muito o que seria borderline nos últimos dias, ou seja, as pessoas não sabiam nem do que se tratava. Então, para pessoas que não sabem o que acabam julgando demais o borderline, e nessa, se ele não tiver uma autoimagem formada de si, uma opinião formada de si, um autodesenvolvimento, uma personalidade bem trabalhada, o que acontece? Ele vai na onda das pessoas. Então, à medida que ele vai se desestabilizando, ele vai fazendo a sua percepção na linguagem do outro, no que o outro vai falando mal dele, né? Nessa dinâmica, ele vai se desconstruindo. Então, por isso que o borderline tem que fazer um acompanhamento terapêutico para que ele venha fortalecer sua autoestima, seu autodesenvolvimento. E é isso, gente. Não fazer confusão com bipolaridade e borderline. Então, vamos traçar aqui, enquanto o borderline tem sensação de vazio, o bipolar não tem essa sensação de vazio, ok? Pelo que eu já vi aqui, eu já discorri com vocês tudo que eu queria sobre borderline, não é mesmo?
Então fiquem com Deus e um grande abraço. Beijo!